Então, boa noite, estou gravando aqui, dia 10/6 do de 2023, às 9 horas. Eu tô com o primeiro que eu vou explicar, o primeiro código que eu vou explicar vai ser em relação a questão 1, para poder fazer o pivoteamento, resolver por eliminação de Gauss com pivoteamento parcial, com uma matriz ampliada de A e B. Aqui eu começo declarando todas as variáveis que eu vou usar, a matriz, a variável temporal, o valor, tudo aqui. Aqui eu começo inicializando a minha matriz, aquela matriz dada no exemplo, essa daqui. Começo inicializando essa matriz. Depois eu começo ampliando ela para ter uma matriz AB, para poder trabalhar com essa ampliada de B quando eu for alternar as linhas. Aqui eu imprimo a matriz para ver se deu tudo certo, se ocorreu tudo bem. Logo em seguida, eu vou começar o pivoteamento parcial, no qual consiste da gente achar o maior elemento da coluna. Por exemplo, aqui, a gente acha o maior elemento dessa coluna e troca o maior elemento, guarda a informação da linha dela e troca com a linha do topo. Então, nessa parte aqui eu estou fazendo isso. O maior elemento em módulo, né? Que essa função ABS do match.h e do stdlib deixa eu comparar os elementos em módulo. Então, aqui eu estou achando o maior elemento da coluna. Quando eu acho o maior elemento da coluna, eu guardo o índice da linha dele no max, nesse max aqui. E agora eu vou passar esse elemento para a primeira, essa linha do maior elemento para a linha do topo da minha matriz. Então, só que eu só vou fazer isso se a minha linha do topo não for a maior. Então é isso que eu estou fazendo nesse if daqui, eu estou comparando para ver se a linha do topo é a maior linha. Que aí eu não preciso trocar nada porque já está tudo certo. E aqui aqui é que eu estou realmente trocando, estou passando para um temporário, passando a linha do topo para um temporário, depois passando a linha com o elemento máximo para o topo, e depois passando a linha do temporário, que eu estava guardando a linha do topo, para a linha onde estava o maior elemento, que agora vai estar os elementos do topo. Depois disso, depois de trocado e o maior elemento aqui, o maior elemento estando aqui em cima, eu vou zerar essas duas outras colunas abaixo dele. Essas duas aqui. Como eu vou fazer isso? Já está aqui, né? Eu vou achar um multiplicador. Eu vou ter que pegar um multiplicador que vai ser o elemento da coluna, elemento da linha que eu quero zerar, dividido sobre o elemento do topo, que é o maior elemento. Então, assim a gente acha o nosso multiplicador, e para a gente atualizar esse valor, para a gente poder zerar, a gente vai falar que esse elemento daqui é igual a ele menos o elemento do topo vezes o multiplicador, que é o que eu estou fazendo aqui. O próprio elemento, que é igual a ele menos o multiplicador vezes o elemento do topo. Perfeito? E eu estou fazendo esse for aqui fora do meu f, aqui no pivoteamento parcial. Esse for de f eu estou fazendo justamente para eu trabalhar nessas condições daqui. Entendeu? Então, quando o meu f, que é a variável do meu for, quando o meu for é igual a f, eu vou estar trabalhando, quando ele é igual a zero, perdão, eu vou estar trabalhando com todos os elementos da matriz. Ou seja, eu vou estar mudando todos os elementos da minha matriz. Então, tá vendo aqui, ó, quando isso daqui é quando o meu f é igual a zero. Isso daqui é quando o meu f é igual a 1. E assim, no caso dessa matriz aqui, o meu f só poderia ir igual a 2. A gente fala igual a zero aqui porque eu estou trabalhando com vetor. Então os elementos começam em 0 e terminam em n-1.
Então, aqui, com f igual a zero, eu vou trabalhar com eu vou estar mexendo com todos os elementos do meu vetor, seja linha ou coluna. Com o meu f igual a 1, como aqui eu já tenho a linha com o maior elemento aqui e aqui está tudo zerado, eu não preciso mais mexer neles. Então, a partir de agora, eu só vou trabalhar com os elementos que estão a partir do meu A2 para baixo e do meu A2 para a direita. Então, eu só vou trabalhar com esses elementos aqui e assim sucessivamente. Aqui, como é uma matriz só de 3 elementos, vai ser só 3 vezes. Mas como a gente está trabalhando aqui com uma matriz de 21 elementos, vai acabar que isso vai acontecer várias vezes. Então, por isso que eu estou fazendo esse f variando de 0 a n mais 1 para eu poder trabalhar nessas condições aqui. Que aí eu acabo não tendo nenhum problema de mexer no que eu já tinha organizado. Entendeu? Então aqui eu vou estar zerando as colunas. Dito isso, aqui acabou o nosso pivoteamento parcial. A gente já pivoteou. Aqui eu vou estar igualando a matriz B ao último vetor da matriz A, a última coluna da matriz A, que foi o que eu tinha feito aqui, da matriz ampliada AB, né, no caso, porque aqui eu vou estar atualizando os valores de B, né, para eu poder trabalhar com eles na substituição retroativa. Aqui, explicando melhor um pouco essa substituição retroativa aqui, que a gente tem, onde a gente vai fazer essa soma aqui e tal, a gente vai ter uma matriz que vai ser multiplicada por um vetor que vai resultar em um vetor. A gente tem, então, A, X e B. O que a substituição retroativa está fazendo? Como a gente está trabalhando com uma matriz triangular superior, a gente vai ter os elementos dela aqui. Os elementos daqui todos vão ser iguais a zero. Aqui vai ser tudo zero, zero. Aqui vai ser tudo zero. Então a gente vai desconsiderar. Só que para a gente começar a calcular, e como aqui a gente tem aqui, como aqui tem o x que a gente quer saber, são as incógnitas. Então aqui tem x1, x2, x3 e por aí vai. Aqui, né? x1, x2, por aí vai. A gente vai começar de onde a gente não tem onde a gente tem apenas um elemento para poder calcular, que é esse elemento daqui, ó. Por isso que a gente vai começar de baixo para cima. Por quê? Todos os elementos que a gente vai multiplicar por x1, x2, eles vão estar na linha da diagonal principal. Então, x1 vai sempre multiplicar, então x1, x2, tanto faz, vai sempre multiplicar o elemento da diagonal principal. Elemento da diagonal. Que, quando a gente faz o ax mais b, né? Quando a gente faz o ax mais b, vai acabar aqui. O que vai acontecer? Como eu vou ter diversos elementos aqui, ó. Essa aqui é a minha diagonal principal, né? Só que aqui, até aqui, eu vou ter alguns outros elementos presentes aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando cada elemento daqui, porque eu vou ter multiplicado. Eu conhecendo x1, na próxima interação, onde eu quiser calcular x2, eu vou ter que multiplicar x1 vezes esse e x2 vezes o diagonal principal. Só que eu já vou saber o valor de x1. Então, eu vou conseguir calcular x1 vezes esse elemento aqui. Calculando, eu vou ter que x1 vai ser x1 vezes qualquer coisa, pode ser um 1 aqui, mais um x2 vezes o elemento da diagonal principal. Então, a gente vai passar esse x1, quando a gente faz esse ax mais b, né? Então, quando a gente faz isso, isso daqui igual a b, né? Então, fazendo isso não, igual a b não. Então, o que vai acontecer para a gente isolar esse x dg, que é o que a gente quer saber, que é o x vezes o diagonal principal, que é o que a gente quer saber? A gente vai fazer o meu b menos esse x que a gente... menos esse x1 com 1, que a gente já sabe o valor dele, que a gente já calculou o valor dele. E aí, para a gente isolar o x de fato, a gente vai ter que fazer b menos x1 vezes 1, né, que a gente já calculou, divididos por dg. Então, é isso que a gente está fazendo. O for dessa soma daqui é justamente para calcular esta soma desses elementos daqui.
do elemento próximo, do próximo elemento da minha diagonal, do elemento da frente da minha diagonal principal até o final da minha linha, que a gente estava fazendo essa soma daqui, esse forzinho para essa soma, e a gente está usando essa fórmula que eu acabei de falar aqui, ó, de B menos essa soma que a gente calculou, dividido pelo elemento da diagonal principal, que foi que é o elemento que o x que a gente quer saber de agora vai multiplicar. Então é isso que a gente está fazendo uma substituição retroativa. E aqui eu boto para imprimir os elementos de A e X para ver se está tudo certo. A gente imprimindo isso, eu vou imprimir aqui, esperar carregar um pouco. A gente imprimindo, a gente vai ver o resultado certinho de tudo que aconteceu. Tudo certo. Imprimindo aqui, a gente começa com... a gente testa a matriz antes da manipulação, imprimiu tudo certinho, tá vendo? De 0 a 20, de 0 a 20. Depois ele vai fazer a pivoteação parcial, tá vendo aqui, ó? De 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 até 2. Aqui ele pivoteou parcialmente. Ou seja, eu tô com uma matriz triangular superior. Ou seja, todos os elementos abaixo da minha diagonal principal são zeros. Aqui eu tô imprimindo os valores de... Essa daqui é a minha matriz A, de 20 até 2. Essa daqui, de 20 até 0.10, é a minha matriz ampliada de A. Perfeito? Essa aqui é a minha matriz ampliada de A. E esse igual daqui são os resultados que eu calculei em X. Então, o cálculo que eu tinha feito aqui em X, dessa substituição retroativa, são os resultados que estão dando nesse igual daqui. E é isso. Esse daqui é a questão 1.1. Aqui falando do pivoteamento parcial, vai ser um pouco parecido, só que com alguns detalhes em relação ao pivoteamento total, né? No caso aqui que eu vou falar agora. Até aqui tudo correto, criando as matrizes, como já tinha explicado. O que vai mudar mesmo vai ser nessa parte desse pivoteamento aqui. Que agora eu vou ter que, em vez de eu achar o maior elemento da coluna, que nem eu estava fazendo antes, eu vou achar o maior elemento da matriz, fazendo esse for daqui. Depois eu vou passar o maior elemento, eu vou guardar, né, os índices da coluna e da linha, e vou passar na primeira etapa, vou passar a linha do maior elemento pro topo da minha matriz. Depois eu vou ter que fazer a mesma coisa com a coluna. Esse for daqui tá programado para fazer essa mesma coisa. Eu passo a primeira linha, eu passo a linha do maior elemento para ser a primeira linha. Depois eu passo a coluna, onde eu tô dentro dessa maior linha, eu vou trocar todas as colunas. Então, por exemplo, se o meu A é o maior elemento, eu vou passar primeiro a linha 2 para ser a linha 1, e depois eu vou passar a coluna 2 para ser a coluna 1. É isso que eu vou fazer no meu pivoteamento total. Aí, feito isso, eu vou zerar as colunas, que nem eu já tinha feito no pivoteamento parcial. Depois eu vou igual a B, que nem eu já tinha feito. Substituição retroativa, que nem eu já tinha feito. E agora, vou pegar o resultado e vou ter que multiplicar pela identidade. Que essa é a grande diferença em relação a isso, né? Porque aqui em cima, se você for notar, eu criei uma matriz identidade aqui, ó. Eu criei a matriz identidade aqui. Porque a gente vai armazenar nessa matriz identidade todas as trocas de colunas que foram feitas. Então, todas as trocas de coluna que foram feitas nessa matriz identidade que foram feitas na matriz normal, vai ser feita na matriz identidade. Depois eu vou pegar o meu vetor de soluções e vou multiplicar por essa matriz para dar o vetor de soluções real mesmo. Agora eu vou imprimir aqui para vocês verem, para você ver, né, que o resultado vai dar o mesmo do que o pivoteamento parcial, né, a eliminação de Gauss pelo pivoteamento parcial. E aí, só vou esperar o código carregar. E aí vai estar tudo imprimido certinho. Só espero aqui. Aqui, eu imprimi a matriz normal, depois eu imprimi a matriz com pivoteamento, depois imprimi a matriz identidade já com as trocas de colunas feitas, e o resultado aqui foram o vetor dos resultados multiplicado por essa matriz aqui, para mudar a ordem deles direitinho.
E esse é o meu pivoteamento total. Agora falando um pouco da decomposição LU. A decomposição LU ela é formada na sua base, onde diz que você consegue decompor A em L e U, sendo L uma matriz triangular inferior, onde esses elementos daqui, como a gente vai fazer por pivoteamento, né, esses elementos aqui são os multiplicadores que você vai usar quando você for fazer a sua eliminação de Gauss. Então, aqui vai estar o multiplicador desse elemento, para poder zerar ele, né? Então, aqui ele vai ser um vetor triangular, vai ser uma matriz triangular inferior, onde aqui eles vão guardar os multiplicadores. O multiplicador que foi usado para zerar esse elemento dentro da matriz A. E a matriz U vai ser a matriz triangular superior de A depois da eliminação de Gauss. Então, depois de passar pelo pivoteamento total e eliminação de Gauss, a matriz A vai ser igual à matriz U. Então é isso que a gente vai fazer aqui, é isso que a gente fez, é isso que eu fiz aqui. Até aqui é toda a parte igual dos outros códigos, imprimindo a matriz e tal. Normal. O que vai mudar vai ser, em relação aqui, eu crio uma matriz U, uma matriz L, sendo uma matriz com a diagonal principal igual a 1 e o resto tudo zero, uma matriz U com elementos todos zeros. Depois, o que vai mudar aqui, em relação ao pivoteamento total que a gente está fazendo, vai ser que agora eu vou armazenar dentro de eu zerar os elementos de baixo, eu vou armazenar dentro de L os meus multiplicadores. Depois aqui eu vou igualar U com A, que nem eu tinha falado, que nas linhas, só que aqui vai ser só para as colunas. Agora aqui passando para a matriz inversa, a gente vai começar declarando as variáveis e tal, normal, criando a matriz principal, que a gente tinha feito antes, imprimindo ela, criando a matriz LU, né, porque a gente vai estar fazendo a inversa da LU. Então, até a parte da gente chegar na matriz final de LU, vai estar normal. Aqui, criando a matriz U, fazendo o pivoteamento total, aqui, aquela forma que eu já tinha mostrado, zerando as colunas, igualando, entendeu? Deixa eu apagar esse comentário. Igualando U com A, depois eu vou imprimir a matriz U, depois eu vou imprimir a matriz L, vou igualar a matriz, fazendo aquela matriz composta, né, de A com U, de L com U, juntando as duas, né, a matriz triangular inferior com a matriz triangular superior. Depois, vou imprimir elas, normal. Aqui, eu vou criar a matriz identidade. Por quê? Porque tem uma forma de você fazer a inversa de uma matriz usando os elementos que você calcula em L e U. Então, o que esse teorema, né, diz? Que L vezes Y, que a gente não sabe quem é Y, vai ser igual a uma coluna da identidade que a gente escolher, né? Ou seja, um EI. Então, só que como eu vou ter que fazer isso para preencher a matriz inteira, eu vou fazer isso N vezes para eu percorrer todas as colunas. Então, aqui eu vou fazer aquele mesmo princípio que eu tinha feito com a substituição retroativa, entendeu? Calculando e passando para o outro lado, normal, calculando aqui, usando a soma, só que agora com o princípio de matrizes, né? Só que agora, em vez de estar trabalhando com vetor, eu vou trabalhar com as matrizes. Tá vendo aqui, ó, a matriz de identidade que eu tinha criado. Depois, a outra regra é que U vezes a coluna de X, vezes uma coluna de X, que é um XI que eu escolher, ou seja, uma coluna de X, vai ser igual a essa matriz vai ser igual a coluna dessa matriz que a gente viu. Então, por exemplo, se aqui eu quero descobrir a segunda coluna da identidade, se eu quero saber a segunda coluna de X, né, o X2 aqui no caso, eu pego a segunda coluna da matriz de identidade, faço essa conta, depois, com essa conta, eu consigo calcular a coluna de xi. Só que como eu quero saber a matriz inteira de xi, eu vou repetir isso N vezes para eu poder ler todas as colunas. E aqui eu vou fazer a substituição retroativa de novo, entendeu? Para poder calcular isso. E aqui, depois de calculado, eu vou imprimir a minha matriz X, que é a minha matriz inversa de
da matriz LU composta que a gente tinha calculado, né? Minha matriz A. Imprimindo aqui, a gente conseguiu, ó, tá vendo aqui? A gente começa com a matriz imprimida normal, perfeito, depois a matriz U, triangular superior, depois a matriz L, triangular inferior, depois a junção das duas e a inversa dessa junção das duas. Então aqui, tudo feito. Aqui eu vou explicar o método de Cholesky, né? Onde ele só vai funcionar com matriz simétrica determinada positiva, que ele está dizendo aqui, ó. Agora eu vou explicar o método de Cholesky, onde ele só funciona com matriz definida positiva simétrica, né? Simétrica definida positiva. Então, para eu poder trabalhar com ele tem que cobrir, a matriz tem que cumprir esses requisitos. Aqui, é que nem a gente já tinha dito antes, né? Criando a matriz A normal, depois eu vou criar uma matriz G, 0, uma matriz básica, toda cheia de zeros, vou imprimir. Imprimir por aqui, tudo já foi visto. Agora, eu vou imprimir a matriz G, normal, só que antes eu vou chamar essa função cálculos. O que tem dentro dessa função cálculos? Tem todos os cálculos que a gente vai fazer para a matriz, para fazer as operações em G. Primeiro a gente vai ver se a matriz é simétrica, ou seja, a gente vai ver se esse elemento daqui é igual a esse é igual a esse e esse é igual a esse. A gente vai checar isso dentro dessa função. Checando isso dentro dessa função, se eles não forem, eu não posso calcular ela, então eu já vou passar para esse label daqui, já vou dar um go-to, para poder imprimir que não vai ter como trabalhar com eles. Passando disso, a gente vai calcular os elementos da diagonal de G, porque tem uma forma de você calcular a inversa. Tem uma fórmula de você calcular Cholesky, né? Que a matriz A ela se divide na matriz G vezes a matriz transposta de G. E aí, para você calcular isso, tem essa fórmula daqui. A fórmula para calcular a diagonal da linha e os restos dos elementos, que é o que eu estou fazendo aqui nessa minha função. Entendeu? Eu estou fazendo o for com o poll para poder levar, o sqrt para poder jogar a matriz. E aí fazendo tudo isso, só que eu só posso, como eu já tinha falado, só posso se for uma definida positiva. E se ela tiver a sua determinante igual ou menor do que zero, ela não é definida positiva. Então, se ela tiver um determinante menor ou igual a zero, que é o que eu estou dizendo aqui, eu vou para esse label daqui, já pulo tudo, vou para o erro e já imprimo que a matriz não pode ser calculada, que a matriz não é uma matriz definida positiva. Se tiver tudo certo com isso, eu vou passar para os restos de elementos de G, que estão aqui nessa fórmula, aqui também, com o somatório e tal, tudo feito aqui, bonitinho. E aí, se tiver tudo certo, eu imprimo que a matriz é simétrica e positiva. E aí eu já tenho a matriz G já calculada. E aqui eu vou imprimir a matriz G. Depois eu vou criar uma matriz auxiliar para eu poder fazer a transposta de G. Fazer a transposta normal, trocando coluna por linha, né? Linha por coluna, no caso. E aí eu vou imprimir a transposta. E é isso, a matriz... É isso que a gente faz com o Cholesky. Como você vai poder observar, a matriz que foi dada, ela é simétrica, mas ela não é definida positiva. Então, eu vou dar um outro exemplo com uma matriz que dá para ser sim calculada por Cholesky para mostrar que o código realmente funciona. Então, aqui, ó, a gente viu o código aqui, matriz imprimida normal. Tá vendo? 0, 0 a 20. Tá vendo aqui, ó? Matriz A não definida positiva. Vê que ele falou que ele só falou que não é definida. Ele não falou que não é simétrica, porque é uma matriz simétrica. Só não é definida positiva. Aí tá bom. Não consegui fazer nada porque não é uma matriz. Então não dá pra eu calcular isso. Passando aqui, eu vou só comentar essa parte de criar o A. Porque aí eu vou mostrar pra você que com uma matriz 3x3... matriz básica 3x3, definida, positiva, simétrica, ele vai funcionar, sim, o código.
Aqui, imprimido a matriz anti-anulação, a matriz A é simétrica definida positivo, então eu consigo trabalhar com ela. Aqui tá vendo, ó, a matriz G já toda preenchida e a transposta de G aqui toda certinha. Então é isso, explicado Cholensky.